principalmente dos membros pélvicos, mas eu também vou falar um pouco de membros torácicos. Eu não tive tempo de mudar, eu não sou mais professor lá na França. Hoje eu trabalho o dia todo, estamos planejando a cirurgia aqui de luxação de patela lateral. E vou mostrar um pouco para vocês de como é que a gente faz, né? Muitos de vocês já sabem como é. Eu não me vejo, viu, Alexandre? Qualquer coisa você me manda uma mensagem no WhatsApp. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Para mim é uma honra, apesar do cansaço. Mas é isso mesmo, o que a gente está almejando é a mesma coisa. É aprender e evoluir, né? Então, o objetivo dessa aula é compreender a importância de uma radiografia e tomografia posicionada específica. Hoje em dia não dá mais para a gente fazer qualquer radiografia e qualquer tomografia. A gente precisa entender e realizar o planejamento cirúrgico através dos softwares. Existem vários softwares hoje à disposição, o Radiant Viewer, o VPOP, o Horus, o Osiris, o Invesalhos, o Mesh Mixer e assim vai. E tornar o planejamento uma rotina clínica cirúrgica. Dá trabalho, mas é melhor do que combater uma complicação cirúrgica. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês esse vídeo. Vamos ver se ele vai rodar. É muito simples. Tá rodando? Eu achei que tá rodando. Vamos ver agora. E agora? O que é que você tá vendo, Alexandre? Diga aí. O que é que você está vendo agora? Me descreva aí o que você está vendo, porque para mim está rodando. Ele já está rodando. Ah, beleza. Então tá abrindo aí, ó, no Invesalhos, que é um aplicativo gratuito. Tá vendo isso? Você está conseguindo ver isso? E o número rodando, abrindo uma imagem. Pronto, ele tá. Beleza. Porque eu achei que você. Achei que ele. Pronto, ele vai abrir aí no Invesalhos, a tomografia computadorizada do paciente. Vou agilizar. Ele abre todos o DICOM, né? Você pode pegar aí na internet, eu posso mandar um para vocês, desse paciente que eu vou operar agora. E a gente vai lá, clica nesse paciente, esse é um paciente lá de fora, ó. E quando você clica, você escolhe o que você quer reconstruir. Pode ser o tecido mole, pode ser o osso. Então ele pinta de verde a região que você está interessado. E aí você coloca em reconstruir, ele abre para você a tomografia, ó. E depois você pode exportar essa região, ó. Estão vendo? Você pode exportar a região que você examinou. Isso é um Spitz alemão chamado... não vou lembrar agora muita coisa. Pupi. Ele já tinha operado um lado, estava com os pinos, e o outro lado estava com luxação de patela. Um lado foi operado pelo colega. Aí eu exportei para a área de trabalho e vou abrir, ó, num aplicativo que se chama Mesh Mixer. E nesse Mesh Mixer você escolhe a região que você quer.
que você quer se concentrar. Pode cortar. Aqui ele está no Mesh Mixer, eu estou cortando a região que eu não tenho interesse. Ó. Depois disso, ó, eu limpei a imagem, eu exporto e levo para a mesa de impressão desse aplicativo que se chama Ultimaker Cura. É muito fácil, na verdade. Aí leva a impressão 3D que você preparou para o meio da mesa, que já está cadastrada. Eu quis só começar com isso para vocês verem como é simples. Você escolhe os parâmetros que você quer. Qual é o tipo da impressora, qual o tipo de filamento. O nome da minha impressora chama-se SET 3D AIP. Aí eu pego lá o arquivo. E ele vai abrir no centro da minha mesa. Vamos ver se ele abriu. Ah, tá abrindo. E aí vocês estão vendo que não cabe, ó. Então, ou eu giro, ou eu corto, ou eu imprimo separado o fêmur da tibia e assim vai. Eu queria só mostrar para vocês. Então, é muito importante a gente fazer a tomografia computadorizada. Eu vou contar para vocês a história de como é que eu comecei a fazer desvios angulares. Cada um tem a sua história. Eu fiz doutorado na Universidade de São Paulo e o professor Cássio tinha essa impressora. E eu quis muito fazer a impressão 3D e os desvios angulares por causa do professor Cássio. Ele era uma referência para mim lá. Além de ser nosso orientador, né? Na época ele era chefe da Latinoamérica, da América Latina, então isso nos estimulava. E era muito avançado. Quem conheceu o professor Cássio sabe. E aí ele passava horas planejando a cirurgia, que é o que a gente faz hoje. E quando eu terminei o doutorado, eu participei do projeto da Bianca e do Anderson, que era com raio-x posicionado, raio-x digital. E conheci o Eloy, que foi quem me ensinou o passo a passo, né, do raio-x posicionado, me deixou a posicionar, ele, a Camila Notaro, o Felipe Nemer, que trabalham até hoje com ele. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Eu fiz 2 estágios lá no Máximo. E o Máximo, para quem não conhece, Petazono, foi quem escreveu o Atlas de Goniometria. Então, o raio-x de lá é impecável. Ele tem uma impressora 3D e eu fiquei simplesmente encantado. Esse pessoal, ele tem um DR na clínica dele. E esse é o aparelho de radiografia que eu trabalhava na Universidade Federal de Campina Grande, né? Eu trabalhei lá 10 anos e a gente não conseguia fazer os desvios angulares, era muito complexo porque o aparelho demorava 2 minutos para revelar. É digital, mas é um CR, né? Por exemplo, esse é um animal que a gente atendeu uma fratura em um cão de 18 quilos, só para mostrar como era no tempo do que a gente fazia o doutorado. A gente não tinha calibrador, a gente fez uma
estabilização com fixador esquelético externo circular, sem abrir. Então, esse era o aparelho de raio-x digital da USP, né? Hoje em dia, a gente conhece o calibrador radiográfico, né? Quem não conhece, vai conhecer agora. A gente tem ele linear e a gente tem ele circular. Para que serve, Renato? Ele serve para... Vitor, Alexandre está perguntando, você pode perguntar. Pode perguntar, Alexandre. É bom que interagem. Não, não. Todos três, todos três, não, todos três abrem no PC, normal, Windows. Que é o Mesh Mixer Inversalius Ultimaker Cura. Só o que abre no Mac é o Osiris, que também exporta. Vou mostrar. O calibrador, ó, você consegue saber exatamente o tamanho do osso, né? Então, as imagens avançadas hoje, a gente precisa do calibrador para poder fazer o planejamento cirúrgico. Tanto no Osiris quanto no VPOP, a gente pode calibrar. Quando eu cheguei em Patos, depois do doutorado, a gente fazia sem óculos, usava avental. Eu queria muito fazer, mas a gente não tinha o material. Então, fui aos poucos adquirindo o óculos, o raio-x, o protetor tireoide, as luvas, o dosímetro, né, para a gente saber quanto que está recebendo de raio-x. E esses são os livros que a gente mais usa, né? O que eu mais uso é o do Máximo Petazono, que ele mostra, né, a terminologia, as principais radiografias, principalmente dos membros pélvicos. Ele ainda vai lançar do membro torácico. Então, nas deformidades angulares, a gente vai ter o plano frontal, o plano sagital e o plano transverso. Eu vou falar de cada um para vocês. Eu, pessoal, nem sempre tive tomografia. O Máximo, na clínica dele, tinha tomografia computadorizada e depois ele vendeu e ficou só com raio-x. Quando o caso é muito complexo, ele pede a tomografia computadorizada. Então, é muito importante a gente começar com as radiografias posicionadas para depois fazer a tomografia computadorizada, né, que é mais avançada. Então, lá em Patos, a gente não tem essa possibilidade, nem na redondeza. Então, quando eu ia para os lugares, a gente deixava esse fêmur na altura do tórax, deixava esse tórax reto, deixava esse paciente o mais reto possível na mesa. Tudo isso eu aprendi com as dicas lá no Eloy. O calibrador muito próximo, e aí faltava luva. Aos poucos a gente foi adquirindo. A gente pode observar aí que o paciente está elevado para que os membros dele fiquem na altura do tórax, ficar o mais crânio-caudal possível. Tem pessoas que deixam esse paciente sentado. Aí vai ficar verdadeiramente crânio-caudal. O que é que a gente precisa avaliar? A crânio-caudal, por exemplo, do fêmur, que são fabelas em cima da cortical, côndilos do mesmo tamanho, sulco intercondilar homogêneo, o trocante menor aparente, na média lateral, côndilos sobrepostos, fabelas sobrepostas, e através disso a gente pode ver se a cabeça do fêmur ela vai estar antivertida ou retrovertida, ou normal, que é um terço para fora dessa articulação aqui, ó, ou dessa cortical craniana. E uma radiografia do eixo transverso. A gente tem a primeira, que é a crânio-caudal, que é o eixo frontal, o eixo sagital e o eixo transverso. O eixo transverso é a radiografia mais difícil, né? Mas ela é feita principalmente pelos italianos. Eles gostam muito dessa radiografia.
O, o Luca Verzoni, ele faz pré e pós-operatório, com a placa, tudo, para ele medir o ângulo corretamente. Porque através desse eixo transverso a gente consegue ver o ângulo de antiversão da cabeça do fêmur. Então, no eixo crânio-caudal, a gente calcula o ângulo anatômico femoral lateral proximal. Então, a gente passa o eixo anatômico, que é diferente do eixo mecânico, e com a linha da articulação, o ângulo lateral é o que a gente mais avalia, que ele vai de 94 a 96 graus, na maioria dos animais. A gente está vendo aí, ó, evidenciando bastante. O eixo mecânico a gente não faz muito, né? E essa é a radiografia, ó, do Máximo Petazoni, ventro dorsal, pelve e fêmures. Então vejam que as fabelas elas estão acima da cortical, o sulco intercondilar homogêneo, côndilos do mesmo tamanho. Esse animal está extremamente reto na mesa. Detalhe, todos os animais de planejamento cirurgical ou de pós-operatório, o animal é sedado. Não tem nenhum animal acordado para bater radiografia na Itália. Aqui são as linhas do eixo mecânico, a gente não mensura muito. A gente só mensura se o animal tiver um caso muito complexo, principalmente no eixo sagital, que é o procurvato. E aqui é no eixo, no plano transverso, no plano crânio-caudal, no eixo frontal. A gente passa uma linha no eixo anatômico. Essa linha vai ser 1/3 dessa distância de proximal a distal, 1/3 a gente mede, coloca essa linha exatamente no centro desse 1/3 e depois no centro da metade do fêmur. Então, como é que a gente faz? Traça a linha do eixo anatômico, a metade tem que ficar no centro desse fêmur. A gente mede, normalmente eu faço um círculo para saber onde é o centro. Exatamente 50%. Se o fêmur medir 10 centímetros, eu vou lá em 5 centímetros, faço um círculo, essa linha vai passar no centro. E 1/3 de 10, que vai dar 33, eu acho. Não, 33. A gente vai passar exatamente no centro desse 33. E aí a gente vai medir o ângulo lateral. Essas são as linhas para a gente avaliar o eixo sagital, certo? Um procurvato normal. Então aí ó, ele está resumindo o ângulo lateral distal através do eixo anatômico e o ângulo do eixo mecânico. Então existem muitas tabelas. Como é que a gente faz hoje? De parâmetro. Como é que a gente faz hoje? A gente compara o lado lateral com o lado com o lado direito com o lado esquerdo. Aqui mais uma vez ele está mostrando, ó, como é que você mede esse eixo anatômico. E aqui o ângulo de antiversão. O ângulo de antiversão, ele tem variações, né? Na radiografia, na tomografia computadorizada e na peça anatômica. Então, a média que a gente usa é mais ou menos 24. 20, 24. Esse paciente que a gente vai operar, ele tem 40 graus. Então, se vocês puderem anotar, um paciente que tem luxação lateral, ele tem um ângulo de antiversão muito grande. Um paciente que tem luxação medial, ele tende a ter um ângulo menor. 10, 12, 9, 17. Já um animal que tem luxação lateral, o ângulo é maior. Essa patela luxa lateralmente. 40, 45, 50, certo? Então, eu, Renato, aprendi com o Eloy, aprendi com o Máximo. Eu faço, com o Cássio, né? Eu faço a radiografia posicionada e a tomografia computadorizada. Só quem sabe a responsabilidade é que tende a fazer essa especificidade. Renato, pode fazer só a tomo? Pode. Mas se na clínica que eu estiver operando tiver o raio-x digital, eu prefiro fazer. Porque no dia que eu não tiver a tomo, eu vou ter a radiografia. Como é que a gente corrige
essa torção femoral, né? Um ângulo com grau maior, a gente vai ter uma torção femoral e a gente precisa corrigir a porção distal do fêmur para a lateral, porque aí a patela vai ser reposicionada no sulco. Ela vai sair de lateral e vai para o centro, né? Do eixo anatômico, que é o mecanismo extensor do quadríceps. Como é que a gente faz isso? Eu meço no eixo frontal, não tem varos ou valgos, faço o ângulo de anteversão, ou com a radiografia ou com a tomografia. Se o ângulo for grande, de 45, 55, eu tenho que saber quantos graus eu tenho que diminuir para 24, vamos supor. O meu paciente tem 40 graus, eu vou diminuir para 24, então eu tenho que corrigir 16 graus. Então eu meço a cortical, nesse paciente é 18, no meu é 20. Isso aí, pessoal, é a letra do Eloy. Eu meço a cortical, deu 18. Eu calculo por vezes π, que é 13,4, e eu sei a circunferência em milímetros desse fêmur. Quando eu dividir por 360 graus, eu sei quantos milímetros tem cada grau. Se eu vou diminuir de 40 para 24, eu vou corrigir 16 graus. Então, eu pego 0,16 nesse paciente e multiplico por 20. Então, eu sei que 3,14 é a distância que eu vou precisar corrigir da torção do fêmur. Consegui explicar? Tem alguém aí que está me ouvindo? Se não, eu repito. Fala aí comigo, alguém. Por gentileza. Pronto, show de bola. Então, tira o print dessa imagem, porque até eu preciso tirar, porque às vezes eu esqueço, tenho que abrir essa palestra. Ó, aqui o ângulo de anteversão, ó, 30 graus nesse paciente que a gente imprimiu. É um paciente mais jovem, ó, você vê a linha de crescimento. Então, você vai ter que planejar a sua cirurgia. O animal tem um valgus, ele tem uma luxação lateral, ele tem uma torção muito grande. Na média lateral, ó, a gente consegue avaliar. Esse paciente tem uma luxação de patela medial. Normalmente, o ângulo é menor. Então, eu consigo, quando eu posiciono os côndulos, ver se a cabeça do meu fêmur está antivertida ou retrovertida, que é caudalmente. Ó, essa imagem é do Wendel Barbosa, Wendel Barbosa, de Ribeirão Preto. A primeira imagem do lado esquerdo, eu tenho um terço para fora. A imagem do meio, essa cabeça do fêmur, ela está muito antivertida. E a terceira imagem, eu tenho uma retroversão. Na luxação lateral de patela, eu tenho muita antiversão. E na medial, eu tenho muita retroversão, certo? Que é um ângulo menor. Ó aí, ó. Estão vendo? É exatamente o que eu falei. Luxação de patela lateral, eu tenho um ângulo maior. Essa cabeça está antivertida. Eu tenho um osso aqui, ó. Achei super interessante. Pedro Nóbrega mandou fazer, ó. Quando eu tenho uma antiversão, eu tenho um ângulo muito grande, ó. Então a cabeça tende a ir para frente, ó. No eixo frontal. No eixo médio lateral, o que é que eu vejo? Uma antiversão. Na luxação medial de patela, essa cabeça está mais retrovertida. Ou está normal. Que é entre 20 a 30 graus. Vai depender do paciente. Ó, o cálculo novamente. Ó. Eu mensuro a espessura da cortical, multiplico por π para saber a circunferência, quanto mede a minha circunferência, e em graus eu divido por 360. Agora eu sei cada milímetro quantos graus tem. Ou quanto cada grau tem em milímetros. Se eu precisar diminuir 40 graus para 24 ou 50 graus para 24, eu calculo pela quantidade de graus que eu quero corrigir. 25 graus,
para deixar 25. Tem 50, eu quero diminuir, eu multiplico por 25. E aí eu vou ter 3 milímetros de giro nesse paciente. Aí eu marco 3 milímetros de giro com o meu espessímetro, para eu saber a referência, e aí eu junto, igual na TPLO, eu junto essas duas linhas. Existe, pessoal, como você conferir a torção femoral e o ângulo de anteversão através desse método. Não vou mentir para vocês, não. Eu nunca vi ninguém fazendo, nem eu não faço. Mas é uma possibilidade. Ó, como é que é feito lá no Eloy? Ele suspende a pelve do animal para ela ficar na altura do tórax, para esse fêmur ficar extremamente crânio-caudal. E lá no máximo ele tem um posicionador de tórax. Ó. Pasmem, viu? Preste bem atenção no que eu vou dizer. Lá no máximo, a única radiografia que o ser humano ele segura é a ventro dorsal do fêmur. E somente. O resto é tudo com pezinhos de academia. Ó. Vou mostrar para vocês. Posição médio lateral para a gente calcular a média lateral do fêmur e da tíbia. E lá, gente, no máximo, eles não deixam os membros posicionados em 90 graus. Eles deixam levemente o membro solto. Por quê? Porque as eminências intercondilares, elas não são paralelas. Então, se eu deixar em 90 graus, as eminências elas ficam muito paralelas. Vou mostrar aqui, ó, só um segundo. Essas eminências intercondilares aqui no centro da rotação, elas não são paralelas. Então, quando eu mantenho muito 90 graus, as eminências ficam mais paralelas. Então, você está causando um leve rotação da tíbia. Se eu deixar mais relaxado, em torno de 135 graus, é preferível para a gente ter uma correta média lateral. Eu aprendi lá no máximo isso, é um detalhe muito legal. Antigamente eu fazia mais 90 graus. Igual está mostrando aí nessa imagem. Hoje em dia eu relaxo mais. Quando o animal tem desvio, valgos da tíbia, ou valgos do fêmur, ou vários, a gente às vezes precisa corrigir com essa toalha embaixo do abdômen, para deixar exatamente na média lateral. É por isso que o raio-x digital é muito bom. E essa é a Gabi, ó. Ela é... Desculpa. Mestrando em Palotina. E ela, quando estava lá no ELE fazendo estágio da graduação, curricular obrigatório, supervisionado, no final do curso, ela que me ensinava os macetes. Ela já estava lá há 2 meses na clínica. Então a gente consegue ver aí uma média lateral da tíbia. Consegue medir o centro da rotação, o eixo mecânico e assim vai. Ó, essa é uma imagem do ângulo do platô excessivo, 55 graus, uma média lateral. E a crânio-caudal, a gente vai eu suponho que vocês já saibam, a gente vai posicionar a porção medial do calcâneo no centro da cóclea. Essa imagem que está aí perto do nome AO. O que é o centro da cóclea? É o centro da tíbia distal. A porção medial não é o centro do calcâneo, é a porção medial do calcâneo. Vocês já sabem mais do que eu, as linhas da articulação proximal e distal, a linha do platô tibial, entre os bordos do platô, né? São as linhas articulares, tanto no eixo sagital como no eixo crânio-caudal. O centro da tróclea, que é distal. E aqui a gente tem, por exemplo, ó, o posicionamento que eu falei para vocês lá no máximo. Ele deixa o animal deitado, anestesiado, e posiciona esse paciente com peso de academia, espuminha, ninguém fica segurando. Se precisar melhorar,
a gente corrige. Essas imagens são as imagens lá da UFCG. Os residentes estavam treinando a TPLO e estavam posicionando. A gente consegue ver uma imagem oblíqua e uma imagem posicionada. Vocês podem interromper, viu? Fica à vontade. Dica do máximo. Às vezes a gente posiciona o calcânio e vê um valgus da tíbia. E ele ensina. Se você esquecer o calcânio e posicionar a crista no centro e não tiver valgus, esse paciente não tem valgus. Por quê? Porque a tíbia está torcida. Então, quando você pega a crista e bota no centro e não tem valgus, não existe valgus. Beleza? Então, sempre que tinha dúvida se tinha valgus, posicionava-se o calcânio e depois posicionava-se a crista da tíbia. Consegui explicar? Alguém me diga aí, Cadu, Rafael Batatinha. Sim. Show de bola. É uma especificidade que eu aprendi lá. Essa é a imagem da apostila do Máximo. Estou mandando aqui para um amigo meu para ele entrar. O link. Tá, vamos lá. Ó, Rafa. O posicionamento da crânio-caudal da tíbia não é com o centro da rota, não é com o calcânio, a porção medial do calcânio no centro da cóclea, que você vai mensurar os graus de torção da tíbia, 0 graus, 5 graus, 10 graus, 15 graus. Não é assim que você posiciona? Ó, essa linha vermelha. Às vezes o animal tem um valgus proximal. Só que esse valgus só é verdadeiro se a crista da tíbia estiver no centro da tíbia. Se quando eu posicionar o calcânio, a crista estiver torcida, esse valgus não é verdadeiro. Por quê? Porque o animal tem uma torção tibial proximal, que pode ser interna ou externa. Na luxação lateral de patela, a torção é interna, e na luxação medial de patela, a luxação é externa. Quando eu posiciono a crista no centro e o valgus persiste, esse animal tem um valgus. Mas quando eu posiciono o calcânio, que é a porção distal, no centro, e o valgus está muito evidente, ele não tem valgus verdadeiro. Porque a crista está torcida, então leva um valgus. Isso vai depender do paciente. Consegui explicar, Rafael? Liga aí o microfone. Rafael Batatinha não responde, viu? Cabine de peia. Oi, tá me ouvindo? Tô. Consegui entender. Consegui entender? Consegui. Eu aprendi isso lá. Não sabia disso. Ele que ensina isso aí. De tanto que ele faz. E é verdade. Quando a gente repete o raio-x com a crista no centro, não tem valgus mais. Na radiografia. Beleza? Tô olhando quem tá aqui online. Jaciele, Jussiara, Lucas Rainer, Bruno, Pedro, Elvin. Esses são os parâmetros. Normalmente distal é 93, 94, 95 e proximal 93. Ó. Tem na apostila do Máximo para vocês. Novamente, ó, posição médio lateral do fêmur na tíbia, sempre com calibrador próximo. Luva, né, pessoal? Essa luva, ó, quem quiser comprar, vende no site jorvete.com. É nos Estados Unidos. Eu vou anotar aqui, ó, no chat. Vende no Brasil também, mas essa aí eu queria igual a do Eloy. Queria ser igual ao Eloy, aí eu comprei lá nos Estados Unidos. Jorvete, porra, Jorvete. É um site, Cadu. Cadu tá aí nos Estados Unidos. Vamos ver se o Cadu tá aqui. Tá, Casa Eduardo.
Tô. Ó, essa é a linha do platô. Existe um rapaz entre nós que ele não é cirurgião, então eu vou detalhar bastante, que é o Lucas. Essa linha, ó, J, é a linha do platô da tíbia. Quando a gente faz até PLA, a gente precisa baixar. E essa linha azul, letra A até a letra B, é o eixo mecânico. É onde passa a força quando o animal pisa. A linha entre o platô tibial e o eixo mecânico, a gente consegue descobrir o ângulo do platô tibial, que é através do centro de rotação. Essa linha do eixo mecânico, esse ponto A, é o centro da rotação. Quando eu vou medir a serra circular, eu posiciono a serra no centro de rotação. Onde é o centro de rotação? Ligamento colateral medial. Uns dizem que é em cima dele, outros dizem que é imediatamente caudal. Isso varia, né? Quando a gente faz a crânio caudal da tíbia, a gente posiciona, ó, o centro do calcânio, desculpe, a porção medial do calcânio. Vamos voltar lá para o Lucas ver, ó. A porção medial do calcânio, ela está no centro da articulação, que é a cóclea. Essa porção distal da tíbia. E através desse eixo anatômico, eu consigo calcular esses ângulos, que é o medial proximal e o distal medial. O proximal, a maioria deles é 93, e o distal entre 94 e 96. Ó, isso aqui é lá em Natal, fazendo a tomografia computadorizada. Ó. Então existe essa posição, que é 110 graus distal, na articulação entre a tíbia e o pé. Por que eu preciso dessa posição? Porque eu tenho que ver a correlação entre a tíbia proximal e o metatarso. Então eu vou lá, posiciono pessoalmente. Aqui em João Pessoa, há 2 dias a gente posicionou pessoalmente também. E o Lucas imprimiu para mim, que é da 3D Med. Ele tem uma startup, viu, Cadu, de impressão 3D, aqui em João Pessoa. Eu estou aqui, inclusive, que a cirurgia vai ser aqui. Então, a gente posiciona, pessoal, esses membros paralelos. 110 graus distal, 135 proximal. Nessa posição. Ó. Porque eu preciso ver o meu taço, a minha crista, o calcânio, o platô da tíbia e os metatarsos. Eu vou editar agora que esse artigo da Dani foi publicado. Eu mando para vocês. Cadu já deve ter. Ó, através do osírio, você consegue passar uma linha no centro da crista até o platô, divide essa linha em um terço, copia a linha do calcânio até esse um terço. Vou mostrar indicando aqui, ó. Vou aumentar. Primeiro eu traço crista da tíbia até o platô. Vamos supor que deu 10. Aí eu vou até 33 e separo, ó, azul e cinza. Depois eu passo uma linha no centro do taço, no centro do calcânio e entre os dois metatarsos. Aí eu copio e levo, colo até um terço. Ó. Por quê? Porque eu quero saber quantos graus de torção eu tenho da crista da tíbia. Não é da tíbia inteira. Esse animal, ó, vamos ver, ele tem 12 graus. E esse, ó, ui, foi mal. Esse tem 46 graus. Dúvidas? Quem tem dúvida? Ninguém. Então vamos em frente. O que foi que o trabalho da Dani Sintra avaliou? Ela avaliou esse novo método de avaliação com a porção proximal com relação à distal. Ela passava uma linha, ó, imediatamente cranial. Vou mostrar aqui a vocês, ó. A tíbia
cranial e na tíbia caudal. E fazia a mesma coisa aqui, ó. Caudal no platô. E comparava essa linha com essas duas, ó. A linha caudal do platô com essa aqui, ó. Vamos ver, ó. Mostrar no próximo slide, ó. Ela ia lá proximal e media as linhas, a gente, né, que fez a avaliação, junto com ela. Então a gente encontrava um ângulo diferente dessa mensuração aqui, ó. Então essa foi mais específica. Ela era mais próxima do real. Certo? De novo, linha caudal do platô com a linha cranial, me desculpe, com a linha caudal da tíbia. Ela comparava essas duas linhas. E aí ela encontrava um ângulo de 4,6, o outro era 20. Então, foi preferível o método da Dani, que é o método do Eloy, do Gustavo, do Bruno, do David e do Luciano e eu, graças a Deus. E esse trabalho foi publicado na Veterinary Surgery. Uma dádiva, né? Pelo amor de Deus, muito chique. Foram 54 animais que a gente avaliou, tomografia e radiografia. Esse é o método máximo Petazonian, é parecido. Linha caudal, 1/3, e linha do metataço. O Eloy incluiu o calcânio e o taço. Por quê, Renato? Porque às vezes o animal tem torção do taço. Então foi isso que ela comparou, os dois métodos. Esse é o método Kovaleski, esse do lado direito. Ó, a linha caudal do platô, que é o proximal da tíbia, com a linha caudal da tíbia. Ela copiava e colava e avaliava essas duas linhas. Ó. A roxa com a vermelha, ó. Com a verde. Ó. A roxa com a verde. Olha aí esse paciente, ó. Ele tem bastante torção. Só de ver a tomografia, a gente está vendo que esse animal tem uma luxação de patela. Porque o calcânio ele é lateral. Então, quando a crista está olhando para cá, a luxação é medial de patela, certo? Olha aí novamente, ó. Passou uma linha da crista até o platô, dividiu em 3, copiou a linha do calcânio e levou para esse 1/3. Dúvidas? Ninguém tem dúvida, tá muito fácil. Posso falar? Pode. Na verdade, Renato, eu li o artigo, né, dela, eu consegui, e tem uma diferença, só queria do método novo dela para esse. Que estava frisando aí, né? Mas eu não peguei ainda 100% a diferença do método dela para a mínima diferença. O método dela, Rafael, é com relação aos metatarsos e o taço. Ela consegue avaliar não só a tíbia propriamente dita ao longo do eixo da tíbia. A tíbia pode ter uma torção proximal, concorda? Sim, sim. Só que no método da Dani, ela está levando em consideração os metatarsos e o taço. Ela não está medindo só a tíbia distal. Que é aí que entra a metodologia que você falou do Eloy. Que é a da Dani. Aqui, na verdade, é Ferreira. Exatamente. Ele leva em consideração o pé do animal. Entendi. Por quê? Porque não é só a tíbia que é torcida. Olha esse paciente aqui, ó. Cadê o super torcido, filhote?
Rafael, olha esse bicho. Eu posso corrigir só a tíbia dele? Não. Eu tenho que levar em consideração a pisada dele, o pé dele. É o pé todo. Por isso que eu preciso dessa posição. Eu tenho que olhar o pé, a crista, o taço e o metatarso. Esse método Kowalski avaliava somente a tíbia sozinha. Rafael, hoje a gente elimina a tíbia e vê deformidades nos ossos do taço. Eu ainda não consegui achar, mas o Eloy já tem vários casos. Olha esse paciente, totalmente torto. Ficando cada vez Então, mais complexo. Além de eu ver a tíbia transversal, eu levo em consideração o taço e o metatarso. E o calcâneo. Beleza? Beleza, entendi. Obrigado. Ó, esse é o caso que eu falei, ó. Pode falar, diga. Não, eu agradeci aqui, obrigado. Eu entendi o que mais ela avaliou. Ó, esse caso é o caso que eu falei. Quando você posiciona o calcâneo no centro, você vê o desvio valgus da tíbia, concorda? Certo. Aí você vai lá, mede o valgus, tem puta valgus. Agora vamos ver a posição. Se você colocar a crista no centro, esse valgus desaparece. O que é que você está fazendo? Corrigindo a torção da tíbia. Sim. Pronto, beleza, vamos em frente. Ó. Fêmur. Posicionamento do fêmur. Esse animal tinha 5 graus de varus. A luxação de patela é medial, então é varus. Ângulo de antiversão menor. Certo, você falou lá no início. Maior lateral, menor medial. Exato. Vou falar várias vezes até finalizar, porque terminou essa aula, a gente esquece. Acho que isso aqui é um vídeo. Não, é uma imagem. Oxi. Pode falar. Esse aqui é uma ultrassom, é um método do Márcio, de Márcio Poleto. Ele vê a profundidade da tróclea. Vamos ver se ele roda melhor assim, ó. Você bota a probe e vê a profundidade da tróclea. Quem não tem tomografia, né? A patela tem que estar 40% do comprimento dela dentro da tróclea. Ó, aqui a gente está medindo a profundidade da tróclea na tomografia. Você consegue medir. Quase não tem profundidade esse paciente. É rasa. Membro torácico. Ó. Quando o animal tem desvio angular do membro torácico, a gente tem que radiografar distal e proximal. Eu aprendi com o Cássio. Numa palestra que ele deu no congresso beneficente do Alexandre Chemadec. Então, aqui os alunos lá em Toulouse, ó, eles estão posicionando com a radiologista, porque eu pedi calibrador perto do cotovelo, calibrador perto do carpo. Por quê? Porque o animal tem uma torção do radiuna. E aí, da mesa de raio-x, ele vai para a tomografia. Ó. Lá eles têm os dois. Essas são as linhas do eixo sagital. Pode tirar o print, ou então tá no Tobias. E no eixo frontal, que é com relação ao húmero e não com relação à cabeça do raio. Olha aí, ó, a relação ao húmero proximal. Cada animal vai ter o seu, né? Aqui, ó, eu aprendi com o Eloy. Como é que a gente faz para eliminar a torção e ver se o animal tem valgus ou varus do membro torácico? Eu faço a tomografia computadorizada, posiciono o meu carpo
e faço um círculo distal. Aí eu rodo o cotovelo e vejo a articulação do cotovelo de frente. Pronto. Assim, eu eliminei a torção do animal. Vou mostrar, caso clínico. Alguns casos clínicos, senão fica chato, só teoria. Prisca. Crista central, esse valgus é verdadeiro. Porque a crista está no centro. O que foi que eu fiz? Eu posicionei com a crista no centro e com a crista sentada no centro. Estão vendo agora? Fala aí comigo, Rafael. Eu acho que a imagem não está batendo com o que você está falando. Está na imagem dos posicionamentos da Tobias. Ah, então vou botar de novo aqui, ó, só um segundo. E agora? Pronto. É o paciente Prisca. Vou contar a história desse paciente. Prisca é um animal que a gente radiografou durante o dia e quando eu abri a tela na minha sala, ele tinha um valgus da tíbia proximal. Não tinha luxação de patela, era ruptura do ligamento cruzado. O que foi que eu fiz? Corri lá e posicionei o calcâneo. Ó, aqui a crista está no centro, o valgus persiste. Aqui o calcâneo está posicionado, o valgus persiste. Então esse animal tem um valgus. O que foi que eu fiz? Medi o valgus dele, 14 graus. 96 distal, 93 proximal. Medi de novo, deu 13. Eu gosto de medir várias vezes. Medi de novo, peguei esse centro de rotação, que é o cora, de 13 a 14 graus, e fiz uma cunha medial. Para eu corrigir o valgus. Beleza até aí? A gente foi à noite fazer essa radiografia. Porque a radiologista era muito sem paciência. Aí eu coloquei na mesa e segurei, até posicionar. Essa cunha de 13 a 14 graus, ela dava uma cunha de 6 milímetros, medial. Aí não era ruptura do ligamento cruzado, eu subi para a TPLO. Então, eu medi a TPLO e tirei uma cunha medial. Ó. Olha aí, ó. Medi o platô, deu 26. Aí eu medi o centro da rotação com a serra circular. Era uma serra de 24. Medi o D1, que dava 14 milímetros. Rotacionei até baixar para 4 graus. De 26 eu baixei para 4 graus. E adicionei uma segunda serra medial. Para quê? Para tirar essa cunha, ó, de 5,97. Que equivale a quanto? 13 graus. Dúvidas? Eu fiz uma TPLO double cut, mas é uma CCWO medial. Ao invés de eu tirar a cunha cranial, eu tirei medial. Quem não entendeu, cale-se agora, fale agora ou cale-se para sempre. Mostra a foto anterior dos cortes ali que tu botou, da double cut, por favor. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Cunha medial, eu subi para TPLO. Eu não ia fazer uma TPLO? Sim. Não tinha luxação de patela. Eu tava corrigindo valgus. Entendi. Aí eu fiz a marcação da serra. Eu sempre prezo por uma crista grossa. Odeio TPLO com crista fina. Tenho medo de quebrar. Aprendi com o Eloy. Mensuro a placa da fixinha, ó, que é uma placa 3,5 large. E adicionei um double cut. Só na região caudal. Senão eu vou diminuir o platô. Eu não quero diminuir o platô com a double cut. Eu só queria tirar a cunha. Entendi. Ela é monocortical, essa cunha. Pode falar. Não,
Top, eu nunca tinha visto, não, essa... Já vi o double cut, mas o corte era para cima, não ali invertido. Exato, que é para diminuir o height PA, que é o ângulo excessivo. Não é verdade? Sim, sim. Nessa, eu queria corrigir o valgus, Sem mexer lá em cima. sem mexer lá em cima. É a MCCWO, anote. MCCWO, vou mostrar o artigo, que é do Mostra, Luca Vezoni. Mostrar agora. por favor. Vamos ver se eu botei aí na aula. Ó, Rafa, esse você já conhecia, mas eu vou mostrar para os outros. Ó. É o fluoroscópio mini e o normal. Eles tinham os dois lá na França. Que top. E aí, ó, crista grossa, placa. Qual foi o defeito dessa cirurgia? O gig ficou dentro da articulação. Ó. Tá vendo o buraco do gig, o orifício? Tá nos aparelhos de imagem. Por que tá dando esse delay, né? Tá um delayzinho, né? Ó, fluoroscópio, tá aparecendo o fluoroscópio? Tá. E na próxima, Ainda não. o pós-operatório imediato. Ainda não. Agora foi. Pronto. Pós-operatório imediato, eu sempre faço com gig. O gig, pessoal, se você não subir ele, ele atrapalha o posicionamento da placa. Você tem que colocar ele imediato. O que é o gig? É um estabilizador temporário para a gente fazer esse corte circular na TPLO. O meu fragmento ficou pequeno, mas cabia a cabeça da placa. E aí eu coloquei o gig muito proximal. Tem que ter cuidado. Ele, onde é a localização dele? Caudal ao ligamento colateral medial. Olha na crânio caudal agora, ó. Não tem mais valgos. E o platô ficou 5,7 graus. Sempre, Rafael, e todo mundo que está aí, Alexandre, Cadu, Acácio, Lucas, era assim lá. Eu bati o raio-x e corria para minha sala. Porque tinha um MacBook de mesa, eu ia medir o ângulo proximal da tíbia no eixo frontal, distal da tíbia no eixo frontal. TPA, eu aprendi com o Eloy, é o único que eu conheço que faz isso. Aí eu medi o centro da rotação, olha aí, rosa, para ver se eu cortei certo. Media o D1 para ver se a crista estava exatamente como eu queria. Eu queria com isso o quê? A autoavaliação. Esse é o pós-operatório tardio. Dúvidas? Por enquanto, ok. Ó, radiografia lá no máximo, ó, do membro torácico. Ninguém segura. São os pezinhos de academia e espumas que posicionam. Como é o membro torácico que eu tenho que posicionar? O olecrano tem que estar no centro da fossa do olecrano. E a média lateral, eu vou posicionar os côndilos humerais distais. Só que o animal ele tem uma torção. Quando ele tem desvio angular, a maioria deles tem torção. Então, eu tenho que posicionar o cotovelo separado do carpo para eliminar a torção. É uma estimativa. Se você tiver atomo, não, é diferente. Ó, ângulos no eixo sagital, proximal 97, 94 e distal 105, 100 desse animal, quando você calcula os dois eixos anatômicos. E no eixo frontal, 83, mais ou menos, ele apresentava 86 no outro membro, ó. E distal, 86 e 93, ó. É o ângulo lateral. Aí tem os dois membros, ó. Só que eu tinha a facilidade de fazer atomo, então
eu separava. Como é que eu eliminava a torção? Ensinei a vocês. Posiciono o cotovelo separado do posicionamento do carro. E deixa esse círculo. Porque eu queria ver se tinha diferença. E tem. É um ângulo de 12 graus no eixo frontal. Aí eu junto os dois círculos, ó. Aí eu elimino a torção. Então, no membro direito, tinha menos desvio angular no eixo frontal. Quando eu tiro a torção. Quando eu corrijo a torção do animal, ele não tem mais varos nem valvos. Consegui explicar? Agora sim, porque a imagem mudou agora. Exato, beleza, desculpa. Então tá com delay, deve ser a internet. Ó, esse paciente aí do lado esquerdo, ele tinha 15 graus no eixo frontal. Aí a gente fez essa correção. Aqui é antes e aqui é depois, ó. Só com a radiografia. Aí eu fui para tomo, ó. No membro esquerdo, ó. Membro direito, membro esquerdo. No membro direito, quando eu eliminava a torção, ele ficava reto. E no membro esquerdo, eu precisava ainda assim tratar o varus, né, do paciente. 15 graus. Dá para fazer isso no PowerPoint. Com os dois círculos. Ó, o membro esquerdo era pior do que o membro direito. Eu vou mostrar animal clinicamente, ó. Aqui é mostrando a torção. Quem tá vendo as flechas vermelhas? Ainda tá nos Fala aí, raios-x. Vixe, como tá atrasado. Peraí. Tá, mudou agora com as setas vermelhas. Ó, olha aí, ó, setas vermelhas. É de caldo cranial, ó. Essa projeção é caldo cranial. Estão vendo? Sim. Estão vendo a torção que é gigante? Parece até que ele tá crânio caudal, se você olhar rápido. Exato, pronto, muito bem. Aqui foi o que eu fiz, eu imprimi, coloquei o pino imediatamente cranial proximal e um pino imediatamente cranial distalmente. E repeti o planejamento na tomografia computadorizada. Fiz a mesma coisa, ó. Corrigi a cunha de 14 graus e coloquei uma placa corrigindo a torção, uma placa reta, na diáfise do rádio. Tá aparecendo a placa aí da Fixin? Tá, no VPOP. Show. Então ele tá tudo bem. Fiz a mesma coisa, ó. Tudo igual, raio-x e tomo. Quem tem medo, né? A responsabilidade é muito grande. Eu estava operando no exterior. Era um desvio angular do animal que veio do exterior, veio da África. Era um... Não vou lembrar. Não vou lembrar da raça. Aparece já. Aqui, ó. Pós-operatório imediato. Olha o parafuso proximal, não bloqueou. Da placa Fixin. Acho que entrou angulado. Médio lateral não era minha preocupação. Minha preocupação era no eixo sagital. Desculpa, já tá frontal. Com delay já. Então vamos mudou, aqui, ó. E agora? Tá vendo o pós-operatório imediato agora? Agora sim. Pronto. Placa no eixo frontal e no eixo médio lateral. O parafuso não bloqueou proximal. Acontece. A gente tem que evitar. Brutus. Tá aparecendo aí Brutus, o nome dele? Sim. Pronto. Brutus.
Eu posicionei a mesmo jeito. Olha o desvio desse animal. Cotovelo primeiro, depois o carpo, ó, nas duas radiografias. Cortei as duas radiografias e juntei. Para eliminar o quê? A torção. Aí medi o lado lateral, o lado direito com o lado esquerdo. Comparei, ó. Vou mostrar o animal andando, ó. Me fala aí se ele tá andando no vídeo. Travado. Agora Travado o vídeo? tá indo bem espaçado o vídeo. Ah, entendi. Aqui tá rodando normal. Tá um pouco difícil decifrar. Ele, quando começa, Decifrar o quê? já tá no final já. Agora sim, melhorou. É um animal claudicando, entendeu? Entendi. Olha a torção no membro do paciente, no lado esquerdo. Esse animal tem 8 meses. Ó. Era muito grande. Só que eu não posso medir o varus e o valgus se eu não tiver o cotovelo olhando para mim. Foi o que eu fiz. Fui da radiografia para a tomografia. Fiz os círculos e eliminei a torção. Aprendi com o Eloy. Fiz a média lateral, medi, tentei melhorar, comparando com o outro lado, que era melhor, e fiz a mesma coisa, ó, tirando uma cunha. Esses pinos, ó, eles vão ser paralelos no final da cirurgia. Aí eu estou medindo só o tamanho da placa. Quando eu colocar esses pinos paralelos, significa que eu eliminei a torção. Concorda? Concordo. Pronto. Muito bem. Era isso que eu queria ouvir. Eu tirei a cunha para melhorar o varus. Quanto era a cunha? Acho que era de centímetros, milímetros. E cortei na diástase e corrigi a torção. Quando eu fiz o eixo crânio-caudal do paciente, eliminando a torção, eu não corrigi varos e valgos. Eu eliminei a torção e comparei com o outro lado. Deixei o mesmo ângulo no eixo frontal e no médio lateral. Ó, era 36, 31 a 36. Variava tomografia e radiografia. Tem que ser bem médio lateral. Ó. Esse número agora eu estou achando ele torcido. Quando a gente elimina a torção, óbvio, tem que tirar o pedaço da cunha, né? Tem que fazer uma ostectomia, senão não roda. Ele apresentou uma melhora no procurvato, foi para 26, e ele ficou próximo do planejamento da tomografia, sem torção, ó. Ficou muito próximo. Estão vendo isso? Ou eu estou inventando? Sim, estou vendo as imagens bem próximas. A radiografia pós-operatória ficou próxima do planejamento sem torção. Então eu atingi o que eu queria. Calma aí, estamos no raio-x e na tomo aqui do planejamento. Agora sim está na imagem com o implante. Desculpa aí o delay, ó. O meu pós-operatório imediato ficou parecido com o planejamento sem torção. Sim. Então significa que eu deixei paralelos os dois pinos. E melhorei o procurvato. A mão, com o jig.
Colocando essa placa. Qual é o defeito dessa placa? Parafuso bicortical pegando na una. Agora vamos olhar, ó, só a radiografia. E o paciente com um dia de pós-operatório. Tá rodando o vídeo? Nossa, mano. E agora? E agora? Hã? Que coisa. Um dia de pós-operatório. Vou botar de novo, peraí. Ó. Tá parado. Confia em mim, ele tá apoiando já. Deu para ver, deu para ver. Aí, é o direito, né? É. Não, esquerdo, esquerdo. Ah, não acredito que não tá rodando. Sério? Não tá rodando agora? Uma andadinha. Ah, certo, tá aí, já tô tentando. Tá vendo o vídeo rodando? Peraí, que eu vou abrir aqui no meu celular pra eu ver também. Ó, aqui 0 dias pré-op, ó. Vamos ver quanto era o pré-op. 36 e aí ficou 26, ó. E aqui com 30 dias, ó, a cicatrização. Eu quis me matar, tinha um raio-x trans e eu deixei esses parafusos grandes. Não pode, pessoal. Evitemos. 65 dias de cicatrização, ó. Lembrando que essa placa não faz compressão dinâmica. Ô, Renato, Oi. esse parafuso aí na una, ele altera o encaixe lá no cotovelo, é isso? É. Não, e força a una, é outra dinâmica. Né? Tá Entendi. errado. Não pode. 65 dias ele andando, vamos ver se roda. Foi quase. Tá rodando? Não. Ai, que pena. Vamos em frente, senão vamos terminar de 11 da noite. Ó, olha o membro do animal no pós-operatório com 65 dias. Qual é o lado melhor e qual é o lado pior? Sejam sinceros. Pois é, e o operado foi o esquerdo. Não, mas dá para notar a diferença aí entre uma curvatura da pata e da outra. Verdade. Tá bem mais dobrada. Quem tá falando? Alexandre ou Rafael? Rafael. Tá, show. Rúpulos. Rúpulo é o paciente do máximo. Preste atenção nesse paciente, ó.
Eu apresentei ele no Congresso de Jaboticabal, uma palestra que eu dei no ano de 2023. Ele tá andando? Tá parada a imagem. Mudou agora, inclusive. Aí, deu bom. Parou. Deu bom, deu bom. Isso aí que ele está avaliando é o peso do animal ao pisar, chama Tandy Boots. Ele avalia no aplicativo. Tô terminando, pessoal, para vocês irem descansar. O que era que esse animal tinha? O que era que ele tinha de mais? Ele tinha NUPA, não união do processo sancônio. Ele tinha um desvio procurvatum. Ele tinha torção de 37 graus, essa é a maneira que o máximo petazona avalia, ó. Ele tinha um varus distal e um valgus proximal. Ou seja, ele tinha desvio torsional, biapical no eixo frontal do rádio, beleza? Rafael, fala comigo, rapaz. Beleza, tô prestando atenção. Ó, biapical do rádio, ó, em cima era 12 graus, embaixo era 11, nem vou lembrar. Biapical do rádio, tá vendo? Aí ele mensurou duas placas, planejou duas placas, e a correção da torção. Depois, a gente foi para a tomografia computadorizada. Aí ele percebeu que quando a gente posicionava a escápula, ele tinha uma torção do húmero. De 42 graus. Quando a escápula estava imediatamente crânio-caudal, o húmero não ficava. Estão conseguindo ver isso? Tá Olha na que vai tela, chegar, ó. Vai chegar. Eu tô vendo aqui no celular, vai chegar. Ó, é nessa imagem que tem as setinhas vermelhas, ó. Quando a escápula está crânio-caudal, o húmero está torcido, ó. Ele não está exatamente médio-lateral, o húmero. Bastante, né? Aí eu disse, Máximo, vamos fazer radiografia posicionada? Aí ele disse, vamos, amanhã na hora da cirurgia. Aí a gente fez a médio-lateral do húmero e a crânio-caudal. Como é que a gente fez? Ó? Cálculo cranial. Com o paciente com a coluna elevada, deixando exatamente paralelo com a mesa, o húmero. Vai aparecer aí, ó. Isso é a verdadeira crânio-caudal do húmero, ó. E a média lateral. Aí a gente fez do lado direito. Nossa, tá com um delay grande, hein? A gente fez, ó, dá pra ver, ó, torcido e crânio-caudal. Estão vendo? Sim. Aí tem um resumo, ó. Torção do húmero, biapical do rádio, não união do processo sancônio e a técnica plus. O que é a técnica plus? É uma osteotomia da una longitudinal. Para que ela serve? Para melhorar a displasia do cotovelo. Dá um grau de liberdade para o cotovelo. Só corta, não estabiliza.
Ó, aí tem os ângulos, ó, 11 graus e 12 graus. Na próxima imagem. Aí ele calculou o procurvato, tudo no Osiris ele faz. Só a placa que é no VPOP. E aí, Rafael e todo mundo, no lado direito foram 5 horas de cirurgia. No lado esquerdo foram 7 horas. Por quê? Porque ele fez artroscopia do cotovelo ainda. Foram em 2 etapas ou foram... Não. Primeiro fez uma cirurgia, quando cicatrizou do lado direito, depois de 4 meses, ele repetiu do lado esquerdo. Tudo igual, menos a nupa. A nupa não existia do lado esquerdo. Ó, aqui ele calculou a torção do rádio. Ele calculou... Por que a gente calcula nessa folha? Porque a gente tem 40 graus no eixo frontal, 50 graus no eixo sagital. E aí, juntos, ele fez uma cunha só de 26 graus. Uma cunha só para medial, ele conseguia corrigir o valgus e o procurvato. Consegui explicar? No caso, não é um corte linear, né? Em um plano só, é um corte em mais de um plano com uma cunha única. Exato, exatamente. Ó, C1 lá em cima é cranial, lá embaixo é caudal. Do lado direito é medial, do lado esquerdo é lateral. Então ele fez um corte entre o eixo cranial e um eixo medial de mais ou menos 26 graus. Aí eu fiz a impressão 3D, ó. Eu fiz com o Felipe, que trabalha com o Ender. Aí eu mostrando onde é que coloca o jig. Vai aparecer o vermelho, ó. Que é imediatamente proximal, imediatamente distal. Na hora que eu minimizo, aparece. Tá tudo preto? Sim. Aí agora... Ó, pronto, agora apareceu. Ele tá chovendo em João Pessoa, então acho que é por isso. Olha o número, ó. A gente fez a impressão para poder planejar a torção do número. Ele fez na diáfise. Coloca o jig também, ó, no número. Ele fez lateral mesmo, o acesso. Olha o pós-operatório imediato, ó. Double plate no número. Placas de reconstrução ortogonais. Osteotomia da una, longitudinal, sem suturar, sem reduzir, quer dizer, não união do processo ancônio, fez aberta, e fez artroscopia, fez a osteotomia primeiro proximal do rádio, e por último ele fez a osteotomia da una, ou do rádio distal. 2 placas. Uma placa fixa em T e uma Carmelo. Ficou reto ou não ficou o rádio? Ficou. É um mestre, né? Mas olha o número, olha roda. o número médio lateral. Você não tem dúvida que está em médio lateral o número. Estão vendo? Essa placa de reconstrução do húmero é de titânio. É de uma marca espanhola. São 2. Ele fez isso, gente, bilateral.
com espaço de 4 meses. E as placas do rádio são placas de titânio, ou da Fixin, em T. E a da Carmelo é uma placa de ângulo poliaxial. Placa bloqueada poliaxial, os parafusos. E o mais legal é você estar lá, vendo e radiografando. Posicionado, animal entubado no pós-operatório. Vocês estão vendo aí o traqueotubo. É uma cirurgia complexíssima. Não tem o que dizer, a verdade é essa. Vamos para o próximo para acabar. PUP. PUP é um paciente que tem a luxação de patela, ó, medial. Então, a torção, ela é... Essa torção aí, ó. Ela é medial ou lateral? É uma torção externa. Olhem para o pé de vocês, ó. A patela vai para medial. Então, o pé está para dentro. Só que quando eu posiciono o pé reto, a crista vai para lateral. A crista vai para medial, me perdoe. Torção externa. Quando eu tenho luxação lateral de patela, a torção é interna. Você tem que focar no pé. Quando eu fiz a crânio-caudal do fêmur, não tinha varos. Eu tinha torção da tíbia. Ó. E do lado direito, ele já tinha... Do lado esquerdo, o colega tinha feito essa cirurgia. Ó. Vou mostrar aqui a radiografia a vocês. Ó. Aí eu disse para a senhora, a dona, ó, a gente tem que fazer uma tomografia computadorizada porque eu não posso mais ter a mesma complicação do colega. Aí eu fiz o raio-x posicionado, medi o TPA, medi o valgus da tíbia, medi o varos do fêmur, medi a torção, tinha 36 de torção do fêmur. O varos dele era quase zero, ó. Dava 94, era um ângulo normal. Tinha um ligeiro valgus com a crista central. Estão vendo que a gente vai repetindo? E ele tinha 22 graus de torção da tíbia proximal. O que foi que eu fiz? Comparei com o método do Kowaleski e no método do Kowaleski ele tinha 20 graus. No da Dani tinha 22. Tinha 19 e 22. Eu fui pelo da Dani. Qual é o defeito desse meu planejamento? A linha do calcâneo não está passando no centro do tarso. Vamos ver se aparece aí para vocês, ó. Tá aparecendo? Tá, então tomografia e radiografia. Exato, beleza. 4 anos, ó, 4 quilos. Luxação de patela bilateral, medial. Quando eu botava no método Kowaleski, dava 14. No lado esquerdo. Aí eu calculei o TPA, 25 graus. Tô acabando já. E decidi fazer uma PTO, que é uma osteotomia proximal da tíbia. Por quê? Era um animal pequeno e eu conseguia corrigir a crista. Ó. Atenção. Até 15 graus você faz a osteotomia da crista. Acima disso, ou até 5 graus, TPLOM. Até 15 graus, osteotomia da crista. Passou disso, você tem que cortar a tíbia todinha. Aí eu fiz uma cunha cranial para baixar esse platô. À medida que eu baixava o platô, eu corrigia a torção.
Consegui explicar? Sim. Coloquei uma plaquinha de fixinho, ó. E esses 22 graus eu meço na tomografia, ó. Dava 4 milímetros. Essa linha azul, ó, do 22 graus. Então eu sabia quanto eu tinha que fazer de TPO. Osteotomia total proximal da tíbia. Gente, parece difícil. Claro que é difícil, eu não vou ser hipócrita. Mas a gente faz a tomo, faz o raio-x, faz a impressão 3D e vai pedindo a Deus para dar certo. Coloca o gig, aí mede. Aí eu baixei o platô, coloquei a placa da Fixin, corrigi o desvio torsional proximal da tíbia. Primeira coisa que eu faço é colocar o gig. Depois eu coloco pinos craniais na crista e na tíbia distal, que não são paralelos, mas eles vão se tornar quando eu corrigir. Ó, eles não estão paralelos, mas depois eles vão se tornar paralelos. Ó. Dá para ver exatamente nessa imagem. O Renato. Oi. Essa é a mesma cirurgia que o Rafael fez recentemente aqui no Desk, não foi? É, fez, exatamente. Top. E uma dúvida. A mesma cirurgia. A mesma, né? Só que ele corrigiu o varus do fêmur. Ele corrigiu o varus. Do fêmur, além da PTO. Top. Ele tinha um varus de 7 graus, ele corrigiu. Deixa eu dizer uma coisa. Ali Rafael, em cima... eu não sabia que você estava lá com ele. Não tava. É que ele postou, né? Ele mostra os casos. Tá bom, aí. tá bom. É o Rafa, meu brother. Ele fez o planejamento, postou também com você lá planejando e tal. É, foi muito legal, a gente fez junto. É muito legal isso. Você aprende. E eu acho que não tem outra forma de aprender, a não ser essa. Exato. Repetir, refazer. Ó, aqui eu tirando a cunha cranial, ó. Levo para a mesa a impressão 3D. Confiro o espessímetro na régua. E esse pino, ó, que está na crista, ele está travando. Tá vendo, Rafael? Ó? Sim. Pronto, ele está reduzindo temporariamente. Aí eu posso transferir o meu gig para frente. Mas transferir o gig para frente para fazer outra... Se eu quiser... Não, porque eles não são paralelos, né? No início... Ah, sim. Os pinos, eles vão ficar no final. Aí depois eles se tornam paralelos. Ah, e aí você tem que tirar... Entendi, a resistência do gig. Você pode tirar. Se você não quiser tirar, você entorta o pino distal. Ele roda. Entendi. Pós-operatório imediato. Ó. Como é que eu corrijo valvos? Apertando o gig. Ou seja, só dá para fazer, ou é o ideal fazer com gig. A mão livre é meio incerto. Difícil. É difícil, é. Fiz a trochloplastia e não mexi no varus. Ele não tinha. E nem na torção. A torção era de 30. Eu não quis mexer na torção. Compressão interfragmentária, placa inteira. Raio-x posicionado para medir no final. Acho que vai acabar agora. Bob é o último. Vamos para Bob. Bob é o primeiro paciente que eu fiz a extração de patela. Eu não tinha tomo de Bob. Então o raio-x tinha que ser perfeito. Concorda? Certo. Ó, veja que a porção medial do calcâneo não está no centro da cóclea, mas a cabeça está. Rafael,
E, pessoal, o anestesista desse animal se suicidou. Então eu guardo para sempre esse caso. Foi o último caso que ele anestesiou quando eu operei com ele. O anestesista. Foi o que eu fiz. Eu fiz uma. Eu calculei o varus, corrigi o varus e fiz uma osteotomia da tíbia, da crista da tíbia. Veja que a placa não bloqueia, ó. Enfim, não vou falar de bloqueio de placa, não. Vou mostrar o raio-x de novo, possa ser que esteja com delay. Ele tinha um varus de fêmur e um desvio da crista. Aí eu corrigi. Ó, o varus do fêmur, ó. Eu fiz 2 vezes o raio-x. Sempre permanecia o varus. 5 graus, 8 graus. Eu fiz como o Rafael, só que ele não fez PTO. Por quê? Porque o desvio da crista era pequeno. Eu não fiz TPO. 0 dias. 24 horas, ó, o paciente andando. Vamos ver se aparece aí. Top. Amém. Gente, tudo isso não é para me vangloriar, é para vocês verem que não tem como não planejar. Ó, 45 dias. Quando eu ia para Natal, eu radiografava ele. Os parafusos sem bloquear, enfim, foi a primeira cirurgia de desvio angular. Tíbia cicatrizada. Tá aparecendo aí, vai já aparecer, calma. Tá com um delayzinho. Eu tô vendo aqui pelo celular. 100 dias, ó. Eu fiz com Pedro Nóbrega, daqui de João Pessoa. Aí o fêmur não tá posicionado. Para mostrar a vocês como é que a gente bota o jig, ó, no fêmur e o DRD, que também nos ajuda. O que é um DRD? É um dispositivo para a gente fazer uma osteotomia corretiva do fêmur. Essa é a impressora 3D, só para acabar. DRD, ó. Com o DRD eu corrijo torção, varos, valgos, torção, varos e valgos ao mesmo tempo. Cunha aberta, posso fazer também. Ah, translação. Estava tentando me lembrar. Eu consigo transladar. É massa, DRD, viu, Rafael? Alexandre, Bruno. Hã? Tô imaginando aqui, só que deve ser para você. Elvin. Quem mais tá aí? Alexandre. Oi. Renato, gostaria de tirar uma dúvida. Em relação à localização do core ali durante o procedimento cirúrgico, você tem alguns macetes para poder ensinar para a gente como que identifica do planejamento para a cirurgia? Você vai medir do côndilo, do sulco intercondilar até a cortical que você quer cortar. Uhum. E Com o isso espessímetro. Quem tá falando? é o Elvin. Entendi. Fala, Elvin. Entendi. Essa é a minha dúvida para tentar achar o ponto exato na hora da cirurgia. Isso. Além de você medir a placa, né, que você tá vendo o centro da placa, no VPOP, na hora da cirurgia você mede do sulco intercondilar, lá embaixo da tróclea. Certo.
Aí você mede cortical trans, cortical cis, cunha, tudo com especímetro. Lembrando que a serra, você tem que medir a serra para ver quantos milímetros ela corta, porque ela pode aumentar a sua cunha. No Ah, animal pequeno faz. Eu já tive um amigo, o Pierre, que é francês, que ele ocasionou o valgus. caramba. Ele Ô, foi corrigir o varus e ocasionou um valgus. Ótima pergunta sua. Renato, e mais uma dúvida aproveitando, quando a gente vai fazer a correção de um desvio torsional de fêmur proximal, a osteotomia obrigatoriamente tem que ser distal por conta desses pontos de Não, referência, ou não, ela pode ser não. alta? Pode ser alta, mas a sua placa de DFO normalmente ela é distal. Aham. Mas ela pode ser alta, sim. Se não tiver varos e valvos, pode. Ah, beleza. Maravilha. A gente gosta de fazer distal porque a incisão é menor. Certo, entendi. Não, maravilha. Show, vamos para frente. Ó, essa é a impressora 3D, a minha é aberta. Eu comprei igual a do Cássio. Mas tem mais barata no Mercado Livre. O que é que a gente deve lembrar? Importância da radiografia e tomografia posicionada. Realizar sempre um posicionamento específico, seja na tomo, na radiografia. Usar o calibrador. Usar o software, gente. Eu não vivo sem meu software. Meu computador deu pau esses dias, eu mandei formatar para instalar de novo. Eu preciso dos softwares. Se você não tem um MacBook, você pode baixar o Radiant Viewer. Dizem que ele é pago uma época, não sei se é verdade. Rafael Kretzer me fala que às vezes ele é pago. Deixa eu ver se eu acabei, porque às vezes eu boto uns slides a mais. Ah, botei muito slide. Vamos só ver. Eu vou mais rápido, que já são 9h50. Imagem avançada, ó. Esse é um paciente da USP que ele quebrou a coluna cervical. Estão vendo aí o paciente com a coluna cervical? Não, tá na Não. imagem da Ivete. Agora sim. Que coisa, né, rapaz? Esse delay. Ele quebrou a coluna cervical e a gente fez uma tomografia computadorizada. A gente publicou esse ano no Congresso de Jaboticabal. Eu, a Gabi de Palotina. Não roda para vocês, que pena. Calma. Ó, é uma fratura por compressão, ó. C3, C4. Através do software dá para você reconstruir, ó. Isso é um vídeo, mas não está rodando. Ó, pela tomografia dá para você medir a profundidade dos parafusos, ó. Parafuso de 8 milímetros. Então a gente sabia até quando podia entrar. Isso é bom na hora de perfurar, porque aí você bota um stop com a seringa de 1 ml. Aí você só bota 8 milímetros para fora da sua broca, parada na furadeira. A gente fez com parafuso pediculado, ó, poliaxial, que são parafusos de titânio com a cabeça do parafuso, ela se adequa é poliaxial, chama. A gente fez a impressão 3D. Nessa época eu estava começando, Lucas, ó. E aqui é o aspecto da cirurgia. Vamos ver se roda. Tá rodando, tô vendo aqui no celular.
A gente usou o distrator para descomprimir. Conseguiram ver? Sim. Esse distrator vem na caixa de pediculado. E a gente estabilizou ó, com parafuso pediculado nas duas vértebras com distração. Esse animal ficou tetraplégico e depois ele foi evoluindo por causa da descompressão. Tem um vídeo dele aqui comendo. Ó. Aí depois ele foi melhorando com a fisioterapia. Quem fez a fisioterapia dele foi a Mayra. Quem conhece a Mayra, da fisioterapeuta? 30 dias, ó. Tá parado. Ah. E agora? Agora tá querendo ir parando. Eu tô vendo aqui no celular, tá travando, né? Olha agora ele andando, vamos ver se roda. Ó. Gente, é a primeira vez que isso acontece. Tudo bem, dá para acreditar, né? Dá. Esse é o ursinho, a gente fez uma artrodese em Salvador com a placa Fixin, foram 2 placas ortogonais. É um animal de 70 quilos. Felipe Pucel, eu e Eduardo, da Icovet Bahia, meu brother. Esse animal evoluiu com a reação periosteal. A gente achou que era tumor. Aí a gente fez a biópsia, veio negativo, a gente tirou as placas. Artrodese de cotovelo, ó. O colega fez. Campina Grande. Aí a gente foi lá, removeu esses implantes e colocamos double plate fixinho, ó, uma placa de artrodese distal, tibiotásica, a gente fez no cotovelo, ó, com parafusos leg no foco da fratura. E uma placa vagabunda fina de caudal, que vergonha, caudal da Fixin 2,5 milímetros de reconstrução. Mas era o que a gente tinha. Colocamos os BIDs de antibiótico, com gentamicina e vancomicina. Renato, quanto tempo Oi. de cirurgia nesse caso? Nossa, muito tempo. 3 Imagina. horas, 2 horas e meia.
Porque a gente tem que tirar o implante que estava quebrado, Sim. tinha que drilar a articulação, né? Porque a artrodese tem 5 princípios. Drilar a articulação, compressão dinâmica, interfragmentária, redução anatômica, enxerto, né? Tudo isso tem que fazer. Estabilização absoluta, por isso as 2 placas. Ótima pergunta. Ele não tá andando aí, mas para mim tá. Ó, aqui ele anda. Vou mostrar, vou filmar. Vou dar aula assim. Estão vendo ele andando? Ah, não tá aparecendo não. Tá distante. É, bichinho. O nome dele é Farofa. Ó, 105 dias. Ele fez fisioterapia, a dona dele é médica, cuidou muito bem dele. Muito, muito bem dele. Não roda, tudo bem. A gente já entendeu que não roda, beleza. Para acabar, vamos ver se acaba. Liz, na união do rádio una, ó. Colocaram a cerclagem no rádio, não é recomendado, é um osso chato. É um osso achatado, não pode. A gente tirou e fez uma placa em ponto com bastante enxerto. E vancomicina e gentamicina. Placa da Fixin. Tinha um desvio, ó, angular, mas a gente não ia corrigir, né? Era uma não união. Aí é com 60 dias, ó, 180 dias. Ó, para acabar, vamos ver se acaba. Último slide, ó. Luxação de patela, para terminar. Nada a ver esse slide. Torção externa do fêmur. Quando eu tenho um ângulo de antiversão muito grande, a torção é interna. Quando eu tenho um ângulo menor, eu tenho uma torção externa. A luxação é medial. A torção interna, a luxação é lateral. Bota seus 2 joelhos para dentro, a sua patela vai para a lateral. Pessoal, dúvidas? Obrigado por terem ficado até agora. Renato, Show de bola. desculpa, eu fiquei só uma coisa que eu ia te pedir em relação ao posicionamento do fêmur na radiografia para avaliar o ângulo de torção proximal do fêmur. Se você poderia voltar e mostrar como Fala que aí que eu tô no posiciona. celular, foi mal, eu caí, pode falar. Então, eu gostaria de saber se você poderia mostrar novamente a posição na mesa para radiografar o ângulo, para fazer a medição do ângulo de torção proximal do fêmur. Como que é o posicionamento do paciente na mesa? Posição de quê? Fala aí de novo. A posição na mesa radiográfica, a posição do fêmur para radiografar e fazer a medição do ângulo de torção proximal ali do fêmur. Porque normalmente eu faço na tomo. E aí você mostrou lá que tem como fazer pela radiografia. Essa projeção aqui, ó. Cadê a aula? Que eu não tô nem vendo mais. Não, mas a posição lá a imagem do posicionamento para radiografar. Como Tá, que prepara o paciente? Peraí que eu vou abrir, só um segundo.
Gente, meu computador ele tá surreal. O aplicativo que abre a aula chama-se Keynote. Simplesmente eu não estou achando o aplicativo mais. É como se ele tivesse apagado. Você está falando do ângulo de antiversão, é? Na verdade, é o posicionamento na mesa para conseguir Ah, não fazer a tem, não. radiografia correta. Do ângulo de antiversão, Isso, do fêmur transverso. exatamente. Você vai colocar o animal na mesa. Vou mostrar agora aqui. Peraí. Com a barriga para cima Certo? e o fêmur você vai colocar para cima, ó. E a perna, o pé para cá, ó. Tá. A incidência radiográfica vai ser assim, ó. Sim, mas aí Você vai ter essa projeção. sim, e na imagem para eu saber se o ângulo tá certo, os pontos ali que eu tenho que traçar para saber se tá certinho o ângulo do meu fêmur. Fiz a projeção alinhei assim, fiz a projeção. E aí lá na tela lá para eu saber se tá certinho, porque isso eu tenho um pouco de dificuldade em saber se Ah, realmente sim, tá você reto. entendi essa pergunta. Você vai ver o seu canal medular posicionado. Certo. E entendi. Tem essa opção na Tomo também, né? De você Exato, mudar a é. imagem Eu padrão vou, eu raio-x. vou, eu vou mostrar aqui um animal do Osiris. Certo, beleza. Estão vendo minha tela? Sim, Vamos ver se vocês veem o Osiris, meu Osiris, ó. Não estão vendo o Osiris. abriu. Tá aberto? Tá aberto. Ah, então pronto, ó. O Tai, ó, o paciente que eu imprimi hoje com o Lucas. Tá reconstruindo. Deixa eu abrir aí, só um segundo. Eu vou aqui, ó. Você faz a mesma coisa, a radiografia é mais difícil, né? Sim, Mas é só colocar a perna para cima, o paciente com decúbito dorsal, barriga para cima. E o que é que você vai querer ver? É o canal medular. uhum, Então eu venho aqui, apago. Vou fazer rápido só para demonstrar, ó. Apago o que eu não quero. E na tomo você consegue diminuir a temperatura. E você consegue ver o seu canal medular. Isso vai depender da qualidade da tomo, né? Pelo amor de Deus, óbvio. Ó, eu vou, aproximo. Estão vendo o fêmur transverso? sim, E aí, ó, como é que eu sei que eu estou exatamente, ó? Eu vou devagar, ó. Eu tenho que ver o colo e tenho que ver a cabeça. certo. Aí eu venho aqui na temperatura, ó, e diminuo, ó. Aí eu vejo o canal, tá vendo? Sim, E vou devagarzinho posicionando, ó. É o mesmo jeito da radiografia. O colimador tem que estar com o fêmur transversalmente. Pronto. Deu certo. Acabou. Aí aqui, ó, eu apago. E eu aprendi a fazer isso aqui, ó. Espera aí que ele não tá apagando o que eu quero.